E essa aula até que enfim, né, finalmente, é sobre a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação. Bora lá ver? Então eu não vou me ater aqui, tá? É muito sobre Mendel. Mendel foi um monge austríaco que viveu no século XIX e ele é considerado o pai da genética devido aos resultados dos seus estudos com a ervilha de cheiro, que também é conhecida como piso sativo, tá? Ela tem várias características marcantes e é uma planta que ela tem flores hermafroditas, então tem o feminino e o masculino na mesma flor, tá? E quais são as características dessa planta, da ervilha de cheiro? Como eu falei, a ervilha possui características bem contrastantes, né? Então, por exemplo, a semente ela pode ter uma textura lisa, como pode ser enrugada, rugosa. A cor pode ser amarela quanto verde, a gente viu no slide anterior, né? A amarela e a verde. A flor pode ser branca ou rosa. A vagem, ela como a semente também pode ter textura lisa ou rugosa e a cor dela também pode ser amarela ou verde. A flor, ela pode ser ao longo dos ramos ou na ponta dos ramos, que a gente chama de terminal. E a altura da planta, plantas altas e tem plantas baixas. O que Mendel fez, né? Ele iniciou com linhagens puras, homozigóticas, agora vocês já sabem, né? Azão, azão, azinha, azim, tá? Ele não sabia que eram linhagens puras homozigóticas na época, né? Não se sabia do gene na época. Mas ele pegou justamente características contrastantes, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou as sementes verdes, pegou as sementes amarelas, tá? E aí, ele plantou essas sementes e deram as plantas, tá? As plantas que vieram da semente verde e as plantas que vieram das sementes amarelas. Essas do verde, como era uma flor hermafrodita, ele tirou a parte masculina, só para ficar a parte feminina, tá? E aí, o que ele fez? Ele pegou o pólen da semente amarela e fecundou a flor da semente verde. Então, nesse caso, ele cruzou para ter os descendentes, tá? Com o cruzamento, que a gente chama de polinização cruzada, ele teve a primeira geração, tá? E a gente chama essa geração de filho, como é a primeira geração de filho, a gente chama de F1, tá? E eram todas amarelas, né? Hoje você já sabe, então, provavelmente, o amarelo era dominante, o verde era recessivo, então, eu já falei que eram plantas puras, então, homozigóticas, o amarelo era azão, azão, o recessivo, azinho, azinho, azão, azão com azão, azinho, né? Tá 100% azão, azinho. Quem é o dominante? O amarelo, e por isso que a geração F1, que é a primeira geração de filhos, deu 100% plantas amarelas. Depois que ele teve essa primeira geração de filhos 100% plantas amarelas, ele autopolinizou. O que era? Como a flor era hermafrodita, ele pegou a parte masculina e fecundou na parte feminina da mesma flor. Então seria o que ele fez? Ele pegou o azão-azinho, né, já que tudo era azão-azinho, e fecundou com azão-azinho, uma vez que foi autopolinização, ou seja, a polinização dela mesma, tá? E aí, com a autopolinização, ele teve esse resultado: 6.022 plantas com sementes amarelas e 2.001 plantas com sementes verdes, o que dava mais ou menos uma proporção de 3:1. Qual é a conclusão do Mendel? Né? Que a cor das sementes é determinada por dois fatores, ele ainda não sabia que os fatores vinham do DNA, do gene, e cada um determina o surgimento de uma cor, amarelo ou verde, né? Então, você tinha aqui. No caso, a gente está colocando o V aqui, então geralmente a gente usa a letra do recessivo. Então, como o recessivo é verde, eles optaram aqui, esses autores, por V, tá? Então, Vzão, Vzão, semente amarela pura, Vzinho, Vzinho, verde puro, homozigoto recessivo,
E as amarelas híbridas, que seria o cruzamento do Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, aqui amarela híbrida, que a cor era dominante, apesar dele ser heterozigoto, né? Quais foram as dúvidas dele? Como explicar o desaparecimento da cor verde na geração F1 e seu reaparecimento na geração F2? Ou seja, ele cruzou amarelo com verde, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. Deu 100% Vzão, Vzinho. Ou seja, amarelo com verde deu 100% amarelo, tá? Depois, quando ele cruzou o amarelo com esse mesmo amarelo, voltou a cor verde. Então, ele tentou explicar como é que essa cor verde desapareceu e depois reapareceu. E ele mesmo responde que cada um dos fatores gera uma característica na planta, se separa na formação das células reprodutoras, ou seja, dos gametas, né? Então, vamos ver aqui a meiose. Você tem uma célula diploide, no nosso caso 46 cromossomos. Na meiose 1, reduz pela metade esse número de cromossomos, então fica haploide. 46 cromossomos no caso do homem, 23 para cada. E a gente tem a meiose 2, que dá cada célula haploide 23, dá mais 2 células de 23. Se você não lembra desse conteúdo, você clica aqui em cima que a gente te direciona direto para a aula da meiose. Então, é isso que acontece, né? A variedade amarela pura, Vzão, Vzão, fez um gameta Vzão e outro gameta Vzão. E a variedade Vzinho, Vzinho, um Vzinho foi para um gameta e o outro Vzinho foi para o outro. Entendendo o experimento de Mendel, foi isso, né? No primeiro cruzamento, os parentes, que a gente chama de geração parental P, que são os pais, os primeiros, né? Vzão, Vzão, com Vzinho, Vzinho. Vzão, Vzão, com Vzinho, Vzinho, 100% Vzão, Vzinho, tá? Então, a geração F1, que são os primeiros filhos, 100% de ervilhas amarelas, tá? Todas heterozigóticas. Depois desses Vzão, Vzinho foi autofecundado, ou seja, ele fecundou com ele mesmo. Então, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, ambos ervilhas amarelas heterozigóticas. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, você já está careca de fazer. Vai dar Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Ou seja, são 3 amarelas para uma verde. E foi justamente isso que o Mendel achou. 75% amarelas e 25% verde. Bom, então ele fez não só com as sementes, tá? Verde e amarela. Ele fez isso para a forma da semente, lisa e rugosa, para a cor da semente, rosa e branca, para a forma da vagem, lisa e rugosa, para a cor da vagem, verde e amarela, para a posição da flor e para a altura do pé, como já foi falado. Aqui temos algumas características humanas que estabelecem a lei de Mendel, que é a herança monogênica que a gente viu lá quando a gente estudou padrões de herança, né? Então, aqui é o caso de como você dobra os dedos da mão. A pessoa que é dominante, o polegar esquerdo fica para cima. A pessoa que é recessiva, o polegar direito fica para cima. Nessas alturas, você já deve estar fazendo isso na sua mão, tá? Aqui, o padrão que a gente já também viu da polidactilia, né? Que é mais de 5 dedos nas mãos, que é uma herança dominante, tá? Quem tem 5 dedos em cada mão, em cada pé, é recessivo. Outra característica é você conseguir dobrar a língua. Dobrar a língua em U é uma característica dominante. Os recessivos não conseguem dobrar a língua. Outra característica também é se você consegue entortar o seu polegar na forma de carona, tá? O polegar de caroneiro é uma característica recessiva. Só os recessivos conseguem. Aqueles que não são recessivos não conseguem, os dominantes, no caso, não conseguem dobrar o dedo. E aqui a gente tem o lobo da orelha, né? Quando você tem aquela barriguinha da orelha, o lobo da orelha, significa que você é dominante. Se você não tem o lobo da orelha, que a sua orelha já é colada, né? Não tem essa barriguinha embaixo, significa que você é recessivo. Aqui outras características, né? Você cruzar os braços. Se o seu braço direito estiver em cima do seu braço esquerdo, significa que você é dominante. Então, bico de viúva, esse Vzinho aqui,
é uma característica dominante, tá? A presença de sardas também é uma característica dominante. E por último, a gente tem aqui, não que sejam só essas características dominantes e recessivas, tá? São exemplos, né? O último exemplo que eu trago é esse dedinho curvado, tá? Que algumas pessoas têm, que também é uma característica dominante, tá? Essa curvatura do mindinho. O que é importante a gente entender na primeira lei de Mendel? Essa primeira lei de Mendel também é chamada de lei da segregação, como eu disse no primeiro slide, ou lei da pureza dos gametas, tá? O que significa? Que cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, ou seja, um par de genes, herdados em igual quantidade da mãe e do pai. Isso é óbvio, né? Os fatores de cada par se separam, ou seja, se segregam, por isso que o nome é lei da segregação, quando o indivíduo produz gametas. Então, se eu sou um azão-azinho, por exemplo, um azão vai para um óvulo meu e o outro azinho vai para outro óvulo meu, tá? Indivíduos puros são os homozigóticos, que produzem um tipo de gameta. Por exemplo, se eu sou azão-azão, eu só vou produzir o gameta azão. Indivíduos híbridos heterozigóticos, eles possuem dois tipos de gameta. Se eu sou azão-azinho, eu vou produzir o gameta azão e vou produzir o gameta azinho.